Olá, meus queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 13, a parte de quinta-feira, já que estamos falando sobre as bênçãos da nova aliança, justamente a última lição, para coroar o nosso raciocínio final de que todas as alianças que Deus fez com os seres humanos tinha como objetivo a salvação. E a nova aliança, além da salvação pessoal, Deus ainda nos dá grandiosas promessas e bênçãos. Uma dessas promessas e uma dessas bênçãos está na parte de quinta-feira, o novo pacto e a grande comissão. Logicamente que quando vamos falar de salvação, não podemos pensar em salvação apenas para a nossa pessoa. Deus nos tornou instrumentos de sua salvação também. E por isso, quando nós olhamos para a nova aliança e vemos tudo que Jesus fez por nós, nós chegamos a um ponto comum nesse processo, que é justamente aquilo que nós recebemos, nós vamos doar para outras pessoas. Aquilo que Deus falou para Abraão, você será uma bênção. E olha, sê tu uma bênção, disse Deus a Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O cristão tem que ser como uma casa que tem duas portas. Uma porta onde as bênçãos entram e outra porta onde as bênçãos saem para beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. A salvação em Cristo, ela dá sentido à nossa vida. A salvação em Cristo nos torna pessoas altruístas, ou seja, nós pensamos nos outros. Isso é altruísmo. Solidariedade, nós nos comovemos com aquilo que as pessoas estão vivendo. Isso nos torna pessoas instrumentos ou missionários de Deus. Jesus Cristo foi muito claro em sua ordem para os discípulos: vocês devem ir ensinar as pessoas. Ellen White, no livro Evangelismo, na página 282, ela escreveu o seguinte: trabalhai pela salvação das almas, como se soubesses ter visto a Cristo pessoalmente. E como se vocês estivessem tendo consciência de que vocês estão sendo vistos por todo o universo do céu. Cada anjo no céu está interessado na obra que está sendo feita pela salvação das almas. Isto é muito importante que nós entendamos. Temos que fazer o trabalho como se tivéssemos visto o próprio Cristo nos pedindo. E que os anjos estão interessados naquilo que nós estamos fazendo pela salvação de outras pessoas. No dia 8 de setembro de 1860, uma terrível tempestade assolou o lago Michigan. E o navio Lady Eugene, ele começou a naufragar. Ali perto havia um grupo de estudantes de um instituto bíblico chamado Instituto Bíblico Garrett. Ali havia mais ou menos uns 30 rapazes e moças estudando a Bíblia, quando de repente se ouviu o grito de naufrágio e pessoas pedindo socorro. Havia um rapaz chamado William Spencer, ele olhou, viu uma senhora agarrada num pedaço de tábua, quase se afogando. Ele arrancou seu paletó, apesar de ser uma manhã muito fria, ele atirou-se nas águas e foi e salvou aquela mulher. Os seus amigos, vendo isso, não ficaram apenas olhando. Se atiraram também nas águas e todos foram salvos graças à atitude daquele primeiro moço, William Spencer, que fez o primeiro trabalho, ou seja, teve a iniciativa de salvar aquela mulher. Isso é motivação para a salvação das pessoas. Pergunta número 6 da lição de quinta-feira. Que coisas específicas devemos fazer pela ordem de Jesus em Mateus 28, 18 a 20? Que promessas nos ajudam a ter fé para cumprir essa ordem? Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a pergunta: qual é a ordem que Jesus deu e que promessa temos para continuarmos o trabalho? A resposta: as coisas específicas são fazer discípulos de Cristo, ensinar as pessoas, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a promessa é que nós temos a própria presença de Cristo a estar conosco. Quem prometeu foi o próprio Jesus. Não é uma promessa vazia, é uma promessa feita por alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra. E eis que eu estarei convosco todos os dias. É uma promessa gloriosa, uma promessa marcante.
O cristão da nova aliança tem objetivo, tem propósito e tem missão para realizar por Cristo. E faz isso por gratidão. Quando o cristão percebe que foi salvo, que foi justificado, que tem a promessa da vida eterna, que tem a garantia da presença do Espírito Santo, que tem Jesus no céu como sumo sacerdote intercedendo por ele, esse cristão não pode ficar calado, não pode guardar isso só para si. Já imaginou se o doutor Albert Sabin, se ele tivesse guardado a descoberta da poliomielite, a vacina, só para ele? Seria um desastre, um crime. Ele divulgou isso pelo mundo inteiro e milhões de crianças foram salvas e não ficaram paralisadas nem paralíticas. Já pensou se ele tivesse dito assim, não, isso aqui eu guardei, que bênção, eu descobri a vacina da poliomielite, deixa eu guardar isso aqui a 7 chaves. Seria um crime. Graças a Deus que ele divulgou o que ele descobriu. Louis Pasteur também descobriu a vacina contra a raiva. Se ele tivesse guardado isso a 7 chaves, o mundo não seria beneficiado e assim por diante. Todo mundo que descobre alguma coisa que é para a salvação de pessoas e vidas, divulga isso com o maior interesse para que as pessoas possam, então, ser curadas. Hoje a vacina da Covid, isso é divulgado no mundo inteiro, porque é interesse. Milhões já morreram e a ideia, o objetivo é que impedir que outros mais milhões possam morrer e a vacina pode produzir justamente essa proteção. Por isso o cristão, quando se vê salvo em Jesus, justificado, com a promessa da vida eterna, não pode guardar isso só para si. É preciso divulgar essa notícia. Fundamentos da educação cristã. Página 217, Ellen White escreveu o seguinte: na obra da salvação, a cooperação dos agentes humanos e divinos tem se declarado muita coisa acerca da ineficácia do esforço humano. No entanto, o Senhor Deus não faz nada pela salvação das almas sem a cooperação do homem, do ser humano. Tá vendo? Então, Deus precisa da nossa cooperação. Porque se não fosse assim, a gente, nós não estaríamos, no nível de cristão. Um irmão disse para o pastor na igreja: pastor, eu vim hoje no sábado, mas vou dizer para o senhor, eu não venho mais na igreja. Pastor, eu estou enjoado desse pessoal que fala, dessa gente que não faz nada. Pastor, eu estou por aqui, para mim já deu, tá? Olha, o senhor não precisa me visitar. Eu vim pessoalmente, sabia que o senhor ia pregar hoje, dizer para o senhor que eu estou fora, não sou mais membro da igreja. O pastor disse assim: irmão, que pena, eu estou vendo que não adianta nem argumentar com o irmão, que o irmão já tomou sua decisão. Já tomei, pastor, então, passar bem, tá? E desculpa, alguma coisa aí. O pastor disse: irmão, o irmão vai à sua casa, vai a pé? Não, pastor, eu estou com o carro aí. Irmão, você poderia fazer o seguinte: tem uma família interessada na igreja, ela mora ali na rua que o irmão vai para sua casa, parece que a quinta casa, depois daquela primeira rua, a quinta casa direita é uma casa azul, muito simplesinha a casa. O irmão poderia levar R$100. Tem um irmão da igreja que doou R$100 para aquela família e uma cesta básica. Se o irmão pudesse levar, agradeceria demais. Irmão, já que o irmão vai para casa, leva para mim, por favor. Daí, pastor, vai, não custa nada. Pegou os R$100, pegou a cesta básica e foi então voltou para casa naquele sábado de manhã e passou na casa daquela família interessada e necessitada. Quando foi no domingo à noite, lá estava o irmão na igreja. O pastor disse: ué, o irmão disse que não viria mais na igreja? Pastor, realmente eu disse para o senhor que eu não viria mais na igreja. Mas, pastor, quando eu passei naquela casa ontem e entreguei aquele dinheiro e entreguei aquela cesta básica, sabe, pastor, eu fiquei emocionado. Quando eu vi a alegria daquela mulher, viúva com aqueles meninos, interessada em Jesus Cristo, pediu que eu fizesse uma oração por ela, pelos meninos, me agradeceu como se eu tivesse dado aquele dinheiro, como se fosse eu o autor da boa ação. Sabe, pastor, eu pensei, sabe uma coisa? Eu estou sendo egoísta. Pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não me interesso com as críticas, eu vou continuar na igreja, vou dizer para o senhor, vou ser um missionário. E olha, ele se tornou um dos grandes missionários daquela igreja, um homem que visitava, um homem que fazia o bem pelas pessoas. Deus precisa do ser humano para a salvação de outras vidas. Hudson Taylor foi o grande missionário na China. Ele chegou um dia na cidade de Hangzhou e com um saco de livros nas costas, evangelizando e pregando em praça pública, até que uma tarde sentou-se ali numa lanchonete, era uma pensão,
Mas ali tinha umas mesas, ele assentou-se, pediu ali um chá, começou a tomar, e olhou assim do lado, tinha um chinês já idoso, e o chinês estava olhando para ele. Ele olhou do lado e disse, acho que esse homem está procurando alguma coisa. Acho que ele vem me pedir alguma informação. Viu quando o chinês idoso levantou-se e disse, o senhor é cristão? O Hudson Taylor disse, sim, sou cristão, sou missionário. O senhor ensina a religião de Cristo? O Hudson Taylor disse, ensino. Esse saco que o senhor tem em cima dessa mesa está cheio de livros? Sim, disse o Hudson Taylor, está cheio de livros. Por que o senhor pergunta? Ele disse, senhor, eu estou procurando a verdade de Jesus há muitos anos. E quando foi na semana passada, um homem de branco apareceu num sonho para mim e disse que aqui na cidade de Hangzhou, num dos hotéis da cidade, estaria tomando chá numa mesa um homem que era missionário de Jesus, que tinha um saco de livros, que eu o procurasse, que esse homem iria me ensinar sobre Jesus. O senhor me ensina sobre Jesus? O Hudson Taylor ficou emocionado e disse, claro que eu ensino o senhor sobre Jesus. Falou sobre Jesus para aquele chinês e ele ajoelhado disse assim, eu aceito Jesus como meu salvador. 2 dias depois, o Hudson Taylor foi visitar esse homem na casa dele, descobriu que ele já havia quebrado todos os ídolos que ele cultuava e que agora era um crente em Jesus. O Hudson Taylor saiu dali abençoado, porque ali estava mais uma vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. Deus precisa dos seres humanos para completar a obra de salvação. É um interesse nosso fazermos isso. O menino, numa igreja, ouviu dizer que é preciso pregar o evangelho. Ele chegava em casa, depois do almoço, ele pegava a lista telefônica na época, escolhia o nome, ligava e quando a pessoa atendia, ele dizia, Jesus ama você, não se esqueça disso. Oi, eu sou adventista do 7º dia. Ele fazia isso constantemente no sábado. Quando houve um batismo, o pastor batizou ali várias pessoas, e quando o pastor entrevistou cada uma das pessoas, um homem disse para o pastor perguntou, como é que você se converteu? Ele disse, eu estava em casa num sábado à tarde, eu pensava em tirar minha própria vida quando o telefone tocou. Quando o telefone tocou, uma voz de uma criança disse, Jesus ama você, não se esqueça disso, eu sou adventista do 7º dia. Aquilo colocou paz em meu coração. Eu procurei uma igreja no domingo à noite, achei essa igreja aqui, comecei a frequentar, os irmãos me trataram muito bem, recebi estudo bíblico e eu estou aqui por causa daquele telefonema. O pastor disse, Deus abençoe a pessoa que ligou para esse homem naquele sábado à tarde. O menino levantou a mão e disse, pastor, fui eu que liguei para esse homem. Várias pessoas na igreja então levantaram a mão e disseram, pastor, então eu sou convertido pela ligação desse menino, porque eu também fui convertido pela ligação desse menino. Num sábado à tarde. Olha só, Deus precisa das pessoas para ajudar no processo de salvação. Deus nos abençoe, nos torne missionários, nos torne assim envolvidos na missão. O novo pacto só terá sentido se nós nos envolvermos na missão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá as instruções para que nós possamos abraçar a grande comissão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Dá-nos, Senhor, força, coragem, determinação. Não queremos ficar pessoas inativas, paradas. Queremos ver pessoas salvas pelo sangue do Senhor Jesus na nova aliança. Nos dá, então, essa bênção, essa proteção e, por favor, esteja conosco, como o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você esteve conosco. Divulgue o nosso trabalho. Compartilhe com outras pessoas. Entre lá no YouTube e se inscreva no nosso canal e coloque o seu joinha e põe o seu comentário. Eu leio com carinho, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha a todos uma feliz quinta-feira. Obrigado.